Então aqui a gente tem mais um exemplo em que a gente tem um estado inicial, que é um estado bivalente, né? E a partir desse estado inicial a gente tem duas possibilidades. Se o azul se mover, a gente vai para o estado Ca, que ainda é um estado bivalente e não crítico, nenhum desses é crítico. E se o vermelho se mover, a gente potencialmente até pode ir para um estado univalente, assim por diante. E assim por diante, então a gente tem uma série aqui de estados, todos eles bivalentes, até que, eventualmente, a gente pode alcançar esse estado C. E esse estado C é um estado crítico. Por quê? Porque no estado C, que é um estado bivalente também, se o azul se mover, a gente vai ter só a possibilidade de gerar zero, e se o vermelho se mover, só a possibilidade de gerar um. Então, o estado crítico é um estado tal que ele é bivalente e a partir dele, se qualquer processo se mover, o sistema entra no estado univalente. E aqui tem a demonstração de por que o estado crítico sempre existe, porque a gente pode sempre começar no estado bivalente, como a gente tinha falado, então esse foi o nosso resultado anterior, e a partir do estado bivalente, suponha por contradição que a gente nunca alcançasse um estado crítico. Né? Então a gente estaria sempre passando de um bivalente para outro bivalente, para um outro bivalente, se nunca terminaria, só que a gente está assumindo que a gente tem protocolos weight free, que por definição tem que terminar em um tempo finito. Então, então teria uma contradição. Então, se a gente começa no estado bivalente, eventualmente a gente não pode ficar só passando por estados bivalentes, a gente tem que chegar no estado crítico, que é um estado em que você, eventualmente, a partir de movimentações, a partir dele vai ou decidir por zero ou por um. Então, nesse ponto, a gente concluiu duas coisas. Um, que existem estados bivalentes e dois, que existem estados críticos. Como é que a gente vai concluir a demonstração agora? Né? Então, chamando a atenção aqui para o fato de que tudo que a gente fez até agora, a gente assumiu, vale para qualquer modelo de memória, ou seja, vale para registradores, vale para sistemas de passagem de mensagens, e o autor brinca aqui que poderia até valer para pinguins que carreguem mensagens. Então, agora vamos aproveitar do fato de que a gente tem uma memória só de leitura e escrita, que os registradores só podem ser lidos ou escritos. Né? Vamos concluir nossa prova fazendo o quê? Né? A gente já sabe que existem estados críticos, a gente vai partir do estado crítico, né? E vai mostrar que a gente não tem como, partindo desse estado crítico, sem só usando registradores de leitura escrita, determinar de maneira não ambígua se a partir daquele estado a gente vai concluir zero ou um. Né? Mostrar que isso vai ter uma contradição. E como é que vai ser a prova? Por exaustão. Então, a gente vai exaurir todas as possibilidades, né, de interações entre dois processos. Então, dado que você chegou no estado crítico, né, que a gente já mostrou que é sempre possível ser alcançado, a gente vai ter duas possibilidades. Ou o processo vermelho vai se mover, ou o azul vai se mover. E mover significa que ele pode ler ou escrever. Então a gente vai exaurir todas as possibilidades. Ou o azul, né? Ou o azul vai ler o registrador X, né? Que seria esse caso aqui, o azul lê o registrador X. Ou o azul escreve ou no registrador X ou no registrador Y. E a mesma coisa para o processo vermelho. Ou ele vai ler do registrador X, ou ele vai ler do registrador Y, ou ele vai escrever no registrador X, ou ele vai escrever no registrador Y. E a gente vai mostrar que em todos esses casos, qualquer caso que a gente considere vai gerar uma contradição. Vamos começar considerando o caso em que um lê, ok? Um dos processos lê um dos registradores, que é esse caso que está aqui. Então, se o processo B, né, lê o registrador X, o que acontece? A gente começou no estado crítico, e nesse estado crítico duas coisas podiam ter acontecido. Ou o A rodou solo, o A é o solista, né? E aí o que acontece? O processo retorna zero, o consenso retorna zero. Ou então o B leu X. Se o B leu X, o sistema vai para esse novo estado aqui, que é um estado em que o estado interno do processo B mudou, mas o estado compartilhado continua o mesmo, porque o B só leu um valor, ele não escreveu nada. Então, se o B só leu, o que acontece? Do ponto de vista do A, nada mudou. Então, o A, quando rodar de maneira solo a partir desse estado, vai concluir a mesma coisa. Ele vai concluir que a resposta é 1. Mas, porque esse é um estado crítico, ele tem que concluir que é 1, mas ele deveria concluir a mesma coisa, que é o 0. Então é uma contradição. Né? Ele não pode, se ele retornar 1, ele vai estar retornando uma coisa
que é diferente do zero, ótimo, mas o estado é o mesmo do ponto de vista de A. Esse estado aqui é o mesmo. Então, como ele pode retornar a partir de um estado igual, coisas diferentes, uma contradição. Né? Então, com isso a gente conclui que essas entradas são todas impossíveis. Não pode ser que um processo leia nada a partir desse estado crítico. Então, só sobrou uma possibilidade. Algum processo ou os dois processos têm que escrever. Vamos considerar o caso agora em que eles escrevem, né, mas em registradores diferentes. De novo, o problema é o mesmo. Se A escreveu no registrador Y e o B escreveu no registrador X, e não importa aqui o que eles têm escrito. Por exemplo, A escreveu o número 1 Y e B escreveu o número 2, né? Escreveu o número 2 no registrador X, ok? Não importa o que eles escreveram, ok? O que vai acontecer? Logo depois que um escrever, o outro vai escrever, porque essa foi a nossa hipótese, que um ia escrever e o outro ia escrever. Então, pode acontecer de o A escrever 1 e o B, agora o B vai escrever 2. Só que quando alcançaram esse estado em que um escreveu e o outro escreveu, esse estado é o mesmo estado em que o B escreveu primeiro e o A escreveu depois, porque escrever tanto faz quem escreve primeiro, não importa a ordem. E como é que pode, então, se eles alcançaram o mesmo estado, né, os valores retornados serem diferentes? Impossível. Aqui a música é a mesma, né? Tocou a mesma música dos dois lados e deu respostas diferentes. É impossível. Então, mais uma vez, uma contradição. E agora só sobrou um caso, que eles escrevem no mesmo registrador. E, de novo, a história é a mesma. Se A escreveu no registrador e o B escreveu nesse mesmo registrador, né? De novo, aqui pode acontecer nesse estado do A escrever de novo nesse mesmo registrador. E aí pronto, esses dois estados, né? Esse estado aqui e esse estado aqui são equivalentes do ponto de vista de A. Se isso é equivalente, não poderia acontecer de A retornar coisas diferentes nesses dois estados, mas é o que está acontecendo aqui. Então, de novo, a gente tem uma contradição. Né? Então, com isso, a gente exauriu, então, por força bruta, a gente exauriu todas as possibilidades a partir do estado crítico. Qualquer coisa que A e B façam vai gerar uma contradição. Eles não têm o que fazer, né, que não gere uma contradição, ou seja, que não gere um resultado de impossibilidade, seja impossível resolver o problema de consenso só usando leituras escritas em registradores. Ok? Então, esse é um resultado muito importante que a gente vai usar para provar outros resultados. Né? Então, a gente fez um estudo caso a caso do que poderia acontecer a partir do estado crítico e mostramos que todos esses casos geram uma contradição. Bom, e o que a gente conclui a partir daí? A gente conclui que uma série de outros problemas também não tem solução. Por exemplo, o problema FIFO não tem solução.